já parou para pensar como as pessoas com transtornos mentais são tratadas no Brasil? Eu passei mais de 20 dias na rua. Aí eu não bebia água, não almoçava, entendeu? E uma voz só falando na minha cabeça para me fazer. O pessoal aqui na rua me chama, fala, essa mulher é doida. Aí a gente fica com aquilo, com aquela coisa no coração, aquele aperto no coração, aquela tristeza no coração, é uma dor profunda. Você olha melhor para um cachorro do que para alguém que tem um transtorno psiquiátrico. Apesar dos muitos avanços trazidos pela lei antimanicomial em 2001, o preconceito continua. Especialistas no tratamento de pessoas com distúrbios mentais vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado explicar o que ainda precisa e deve ser feito. Veja agora no Em Discussão. Para entender tudo o que mudou com a lei de 2001, é preciso lembrar como as pessoas com distúrbios psíquicos já foram um dia tratadas no Brasil, quando vigorava o decreto de 1934 de Getúlio Vargas. A lei dos psicóticos. Essa lei produzia muita injustiça na sociedade brasileira, porque qualquer pessoa que tinha um comportamento desviante ou inadequado, ou que produzisse alguma compreensão hostil do seu comportamento, era logo diagnosticada como doente. E as famílias tinham o direito, qualquer parente, qualquer pessoa adulta da relação dessa pessoa, podia sugerir a internação. Meu filho nem estava lá, foi o médico e o vigilante que me internou no hospital. Historicamente, quem era identificado com um problema psiquiátrico, um problema transtorno mental, era automaticamente, né, considerado um não cidadão. É como se houvesse uma perda de validade, né? E essa perda de validade levava, né, a pessoa a ser submetida a qualquer tipo de usurpação, desrespeito. A família se mudava e não dava notícia para onde é que tinha se mudado, ou mesmo quando permanecia. Se fosse uma esposa, às vezes o marido construiu outra família. Era uma morte em vida. Cemitérios clandestinos dentro do hospital, né? Então, essa era a realidade. O paciente ia para o hospital psiquiátrico, ele sumiu, ele morreu. Diante desse cenário, profissionais brasileiros influenciados pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia fundaram em 1987 o movimento antimanicomial. A Lei 10.216 só foi aprovada em 2001. Ela garante os direitos das pessoas com transtornos mentais. Especialistas consideram a mudança positiva, mas afirmam que muita coisa ainda precisa mudar. É emocionante estar aqui hoje e estar discutindo e estar com os meus colegas e meus pacientes. O que me pediram? Coisa simples. Defesa intransigente dos direitos humanos de pessoas com sofrimento psíquico. A Lei 10.216 veio para trazer uma mudança? Sim. Ela é finalizada? Acabou o processo? Não. Acho que a luta pela cidadania, pelos direitos humanos, só está começando. Né? Temos muita coisa para melhorar. Não podemos ter casos como o da condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil de forma exemplar a não repetir morte em hospital psiquiátrico. Nós fomos condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Damião Ximenes, paciente psiquiátrico que morreu sob maus tratos no hospital psiquiátrico, se não me engano, no Sobral, Ceará. Chega um ponto que a gente que trabalha com pessoas que foram internadas muitos anos, vê coisa que até Deus duvida. Um hospital que foi fechado aqui, tinha pessoas que não sabiam mais seu nome. Que é isso, gente? Não é possível isso. Deixar uma pessoa sem nome. Os índios
foram vítimas, grandes vítimas, nos manicômios nesse país. Na época da ditadura militar, eles foram internados em manicômio, morreram. Um número grande, considerável de índios em Minas, da etnia Krenak e outros. Me fascinou muito a posição de Hannah Arendt, filósofa alemã, porque ela começa a discutir a questão do nazismo e, a partir daí, ela começa a discutir a exclusão dos judeus e ela fala da perda da cidadania dos judeus e que, a partir daí, eles são colocados em situação de perder todos os seus direitos e, a partir disso, serem colocados em campos de concentração e torturados, sofrerem experiências científicas e, a partir disso, às vezes a morte de milhões de pessoas. O hospital psiquiátrico fez isso no Brasil. No mundo, né, Eva? É bom que se diga que a Política Nacional de Saúde Mental ela tem um potencial indutor de desconstruir esse processo histórico de segregação, de internação, por conseguinte, de desconstruir o próprio equipamento hospital psiquiátrico. O grande desafio que a gente tem de colocar a reforma psiquiátrica para além da reorientação do modelo de atenção em saúde mental, mas que seja também uma indução de mudança de concepções da própria sociedade. Quando a gente tem aí ainda muitos estigmas e preconceitos em relação à loucura, né, torna-se importante a gente ter essa preocupação. Veja no próximo bloco, dos asilos aos centros de atenção psicossocial, progresso no tratamento de transtornos mentais. Não se trata de doença. As pessoas estão acometidas, têm uma existência sofrimento. A lei atual determina que o tratamento de pessoas com transtornos mentais seja feito em serviços comunitários e públicos. A internação não foi totalmente abolida, mas ficou bem mais difícil de ser autorizada e a preferência é que seja em hospitais comuns. Foi criada toda uma rede de atendimento que inclui os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, uma outra forma de lidar com distúrbios psiquiátricos bem diferente dos asilos. Eu tentei suicídio, aí eu fui internado de novo. Os meus remédios e agora eu estou até melhor. A tristeza ainda não passou não, mas assim, passa nos dias de ir pro CAPS, quando eu estou lá no CAPS, passa. Um CAPS é um serviço ampliado de atenção às pessoas que têm transtorno mental, para que elas não precisem ficar jogadas atrás dos muros escondidos da sociedade. Aqui eles têm assistência médica, eles têm assistência social, que garante a eles o direito ao benefício, a passe livre. Não há dúvida nenhuma de que as pessoas com transtorno mental em piores condições são aquelas que hoje vivem há muito tempo em hospitais psiquiátricos. Piores condições psíquicas, piores condições sociais, piores condições físicas. Então, o primeiro foco da reforma psiquiátrica na nossa política de saúde mental é reconstruir um sistema que possa acolher essas pessoas no seio da sociedade, criar uma estrutura que, com transtorno ou sem transtorno, eles possam ter uma vida digna. O tratamento no hospital eu fico lá muito sozinho. E o tratamento no CAPS, a gente faz alguma coisa lá, produz alguma coisa. Aqui nós temos várias oficinas, né? Nós temos oficinas de arte, psicoterapia de grupo, artesanato, atividade externa, né? Fazemos visita domiciliares, né? Alguns pacientes que às vezes estão mais
debilitados, que não estão saindo de casa. As pessoas aprendem uma profissão e dali podem sair. Algumas pessoas, por exemplo, já montaram um próprio negócio. É uma ruptura radical na concepção do que é loucura, de como trabalhar com isso. Não se trata de doença. As pessoas estão acometidas, têm uma existência sofrimento. O nosso objetivo na desinstitucionalização, o objeto da ação, não é doença e não é sintoma. É existência sofrimento. Tu adoece porque tu tem uma existência sofrimento. E é muito interessante quando a gente pergunta para eles, né, onde é que dói? Me lembro que uma moça falou assim, dói aqui, dói aqui. Dói viver daquele jeito. Né? E eu me lembro de um queridíssimo amigo quebequense que faleceu, Talegani, que trabalhou com pessoas, fez uma pesquisa sobre quase 300 pessoas, 200 e tantas, que tinham tentado suicídio. E dessas, só 3 se suicidaram, porque as outras queriam era mudar de vida. Não é que não queriam mais viver, não queriam aquela vida. Então, por exemplo, vou fazer uma anamnese de alguém que chega para ser atendido. Normalmente, se eu estou, segundo o meu modelo, se eu estou cuidando da doença, eu começo. Quando é que você adoeceu? O que você sentiu? Onde é que você foi tratado? Que remédio você tomou? Se o meu objeto é existência sofrimento, eu vou saber da existência dele. E aí, dentro dessa existência, o que te levou ao sofrimento. Hoje, em 2015, nós temos 2.237 centros de atenção psicossocial em funcionamento no país, né? Então, existe todo um processo bem característico de crescimento em progressão geométrica nesse processo de implantação dos CAPs no país. A gente tem hoje 1.506 municípios com CAPs que são elegíveis. Né? Municípios elegíveis são aqueles municípios acima de 15 mil habitantes. Nós temos 62% dos municípios que são elegíveis hoje no país têm CAPs. Aqui é o programa de Volta para Casa, que é um programa que é voltado para usuários que são desinstitucionalizados e que recebem um benefício. Como eles não têm a condição de sobrevivência legitimada, a gente paga um benefício para ele ter condições necessárias para ser reinserido socialmente novamente, né? Então, a gente hoje tem 4.364 beneficiários hoje do programa de Volta para Casa. Aqui os serviços de residenciais terapêuticos, hoje nós temos 624 residências terapêuticas, como eu disse antes, são equipamentos que têm aí um objetivo central de acolher usuários que estão manicomializados. São casas, são moradias. As pessoas saem das clínicas e vão para essas residências e lá elas têm assistência 24 horas por dia, tem cuidadoras que se revezam em plantões noturnos e diurnos e contam com o apoio clínico de um CAPS. É um pouco difícil, né, que tem conviver com pessoas que ficam criticando a gente, né? Mas apesar de tudo também. Eu tomo remédio, ajudo a fazer as coisas de vez em quando. Em maior e menor grau, elas têm autonomia. Algumas saem sozinhas, vêm para o CAPS e voltam. Outras não têm condição porque se perdem, mas elas vêm acompanhadas da cuidadora. E são levadas para passeios, são convidadas a visitar os espaços na comunidade. Atenção às situações de crise, é fundamental a gente ter nos nossos serviços um escopo necessário de preparo para a gente conseguir mediar
com a crise sem a necessidade de internar esse indivíduo novamente. A atenção hospitalar são os leitos de saúde mental em hospital geral, é bom que se diga isso. Se a gente quer, tem toda uma direcionalidade de não reconhecer os hospitais psiquiátricos como equipamentos que legitimem essa política, não seria coerente incluir o hospital psiquiátrico dentro da rede de atenção psicossocial. Em relação à política do Ministério, eu acho que falta muito para ser a desinstitucionalização. Tem alguns traços de desinstitucionalização, mas é centrado ainda na doença. Quando eu leio as portarias dos CAPs, que aquela equipe, cara, equipe só de saúde, pô. Então, está muito centrado na doença. Outra coisa, eu acho que a questão da internação curta em hospital geral, que infelizmente aqui no DF é uma resistência absurda, os diretores de hospital não aceitam. Tem uma lei que não se faz valer. Enquanto for assim, nós não vamos avançar. A gente melhorou, né, nos últimos 4, 5 anos, talvez tenha melhorado, mas ainda falta muita coisa. Falta geração de renda, falta capacitação, falta, às vezes, medicação. Então, assim, não dá para a gente simplesmente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu acho que enquanto uma pessoa no Brasil não estiver com seus direitos garantidos, a gente tem que se indignar. Veja a seguir. Especialistas afirmam: os manicômios ainda fazem parte do presente. E nós estamos financiando outra vez manicômio. Com denúncias de violações aos direitos humanos, especialistas reclamam que a lei antimanicomial ainda não está sendo totalmente cumprida. Ficava 2, 3 dias amarrado, ribava minha cabeça e me dava água. Que eu pedia para ir no banheiro, eles faziam, faz na roupa, faz aí mesmo. Só que além de amarrar, dopa a gente demais, a gente nem come. A gente vai pegar colher para comer e não consegue comer. Lá não é lugar de ser humano ficar. É um lugar, parece, para mim, eu considero como se fosse um inferno. É as mulheres peladas. E se você tiver roupas, das outras noites de toma, te batem lá dentro. As enfermeiras batem na gente. Se a gente gritar, amarrar um pano na boca da gente. Já amarraram pano na minha boca lá. Que está havendo um retrocesso em relação à internação no Brasil. Nas clínicas privadas, perderam clientela de transtorno mental. Bom, vamos cuidar de dependente químico, que tem bastante recaída. E internação, como se fosse a única saída, a internação para tratamento de dependente químico. E aí, uma crítica à atual política em relação às comunidades terapêuticas. É insuportável isso. A pesquisa que foi feita em Brasília pode impedir na FAAP, que visitou as comunidades terapêuticas daqui, é manicômio. E nós estamos financiando outra vez manicômio. Nós temos uma série de comunidades terapêuticas hoje, muitas delas bancadas com recursos públicos, que reproduzem a lógica manicomial. A semana passada eu estive numa comunidade terapêutica onde havia tortura. E alguém me perguntou, esse não é um método da Bolívia? Eu disse, isso não é um método terapêutico. Tortura não é método terapêutico, é crime. É crime. E essas pessoas estavam lá. Vi isso no Piauí. Vi no Piauí mais do que isso. Vi as internações compulsórias, o poder dos psiquiatras e os poderes dos juízes, inclusive. Que, nesse caso, internação compulsória, 20% das pessoas estavam internadas no hospital psiquiátrico que tratava pacientes em crise.
tinham sido internados por decisão judicial sem parecer nenhum e sem nenhum tipo de atenção ou de consulta ou de contato com a saúde. Tinham sido internados sem avaliação da saúde. É tanta violência aos direitos humanos de todos, né, que a gente já até fica impaciente mesmo. São verdadeiros manicômios, né, essas comunidades terapêuticas, e elas estão nas mãos de políticos e evangélicos, que querem praticar todo tipo de cura. Eu acredito que aí dentro acontece aquela a cura gay. Por mais que a gente tenha uma política de saúde mental nacional, existe um respeito à autonomia federativa, né, dos estados e municípios que adotam políticas que nem sempre se coadunam com a nossa política nacional. Um exemplo disso é a comunidade terapêutica, nobre deputada. Comunidade terapêutica, por mais que dentro da Política Nacional de Saúde Mental tenha sido reconhecida como um ponto de atenção da rede de atenção psicossocial, hoje, dentro do Ministério da Saúde, não existem comunidades terapêuticas financiadas pelo Ministério da Saúde. Não existem. Existe uma linha de financiamento pela Secretaria Nacional de Álcool e Outras Drogas no Ministério da Justiça, e que a gente, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça, vem produzindo esforços no sentido de regular o máximo possível, a partir de diretrizes e critérios de editais, para que essas comunidades terapêuticas façam a sua adesão à política de acordo com os nossos critérios. E os nossos critérios não se coadunam, por exemplo, com comunidades que exercem induções no aspecto da religiosidade. Outra coisa que é grave é o desmonte de experiências famosas e maior sucesso no Brasil, como Campinas, como Minas Gerais e outras aí pelo Brasil. Não pode ficar na mão de político que quer ou não quer, deixa ou não deixa, está interessado ou não está interessado. Sabe, eu acho que falta o que eu digo que o pessoal acha graça. Cacete democrático. Tem lei, tem direito, vai fazer valer. Não é autoritarismo, pô. É fazer valer. O pessoal diz que vai criar o partido do cacete democrático. Outra coisa, não reduzir a pessoa a um CID como identidade. Para ter acesso a certos benefícios, eles dizem que tem que ter um CID forte. Por exemplo, vale transporte. Se tu não tem um CID forte, tu não tem acesso a esse benefício. O caso, por exemplo, de depressão, aí fica deprimido mesmo, cada vez mais deprimido, até que teu CID fique forte. Aí tu vai ter vale transporte para ir te tratar. E sem transporte não tem inclusão. A cidadania dessas pessoas vai vir pelo respeito a seus direitos, e não porque eles se tornaram normais. Nós não vamos normalizar ninguém. Então, por que não reconhecer a diferença? Reconhecer os seus direitos de cidadania? Bom, o objetivo do modelo biológico é a cura ou a melhora. E, ao mesmo tempo, uma contradição que dizendo que essa doença não tem cura. Mas vamos atrás da cura. Acontece que na desinstitucionalização, a questão, o objetivo não é a cura, é a tua singularidade. Tu, sujeito. Eu tenho uma história comovente de uma equipe, estavam cuidando de um rapaz que tinha delírio religioso. Então, o quarto dele, a casa dele, o comportamento dele era totalmente delirante, né?
Aí a psiquiatra falou assim, olha, agora tem uma nova medicação, quem sabe a gente tenta com ele. Mas ele era, assim, um santo, ele gostava de ser santo, ele era um santo. Aí deram a medicação, o quarto ficou arrumadinho, ele deixou de ser santo e entrou e se apagou o santo, ele era um santo. E aí eu fiquei impressionada com a coragem dessa médica e dessa assistente social. Vamos tirar o remédio dele. Deixa ele ser o que ele é. Deixa ser uma obsessiva que é uma artista. Então, isso é que eu acho, é uma radicalidade que a gente não tem coragem. Porque, no fundo, eu acho que a gente ainda está apegado a este modelo que tem mesmo que tratar, que tem mesmo que dopar, que tem que se fazer para diminuir o sofrimento, mas não para matar o indivíduo, a sua singularidade. Precisamos de uma lei de inclusão social de pessoas com transtornos mentais. A Lei 10.216 não garantiu todos os direitos. Ela deu alguns direitos. Eu fui contar quantos direitos tem na lei. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu contei 17 direitos, eu não vou enumerá-los aqui. Avançamos. Todos os direitos estão sendo cumpridos? Não. Direitos muito simples não estão sendo cumpridos. Vou dar um exemplo básico. A explicação para o paciente de qual a medicação que ele está tomando, quais os sintomas, qual o diagnóstico, qual o prognóstico que ele tem da sua doença. Isso não é feito. A nossa função é garantir direitos, independente se as pessoas são brancas, negras, se são homossexuais, loucas, não interessa. Nós estamos aqui para garantir e lutar para garantir esses direitos. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.